Boa noite, pessoal. A gente hoje continua com tutela e termina essa matéria de tutela para depois entrar em curatela, né? Então, a gente falou sobre quem não poderia ser tutor, a gente falou na última aula também sobre escusa de tutor, mas como que o tutor é nomeado? Essa questão de como o tutor é nomeado a gente vê no CPC. O Código de Processo Civil prevê no artigo 759 como é que vai funcionar essa nomeação, né? O tutor ou curador vai ser intimado a prestar o compromisso no prazo de 5 dias, contando da nomeação feita em conformidade com a lei e da intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou instrumento público que houver instituído ele como tutor. E como é que se exerce essa tutela? Né? O tutor vai, quanto à pessoa do menor, ele vai dirigir educação, defender o menor, prestar alimentos, reclamar do juiz que providencie que o menor, quando o menor haja mister correção, ou seja, que tiver que castigar o menor sobre qualquer coisa, teoricamente eu teria que pedir para o juiz, o que parece uma coisa até interessante, eu queria ver isso acontecendo. Adimplir demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvir a opinião do menor se ele já tiver 12 anos. Então, essas incumbências do tutor decorrem do seu exercício do seu munus público, né, dessa função pública que o tutor tem. Além disso, de acordo com o artigo 1741, incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito dele, cumprindo com os deveres com zelo e boa-fé. Então, é uma questão de boa-fé objetiva. Ele vai ter que cuidar desses bens do tutelado como se fosse dele, obviamente sem extrair nenhum tipo de remuneração dos seus serviços. Para fiscalizar esses atos do tutor, a lei, no artigo 1742, prevê a possibilidade de nomeação do protutor. Então, o protutor seria uma espécie de inspeção judicial delegada. E essa tem a possibilidade também de delegação de parte da tutela para outra pessoa, prevista no 1743. O que diz o artigo 1743? Se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Então, o tutor não tem conhecimento de como cuidar de fazenda, e o menor tem fazendas. Daí, nomeia-se um administrador das fazendas, que vai ser um outro tutor. Vai ser uma pessoa delegada, na verdade, né? Uma pessoa vai ter esse poder de exercer parcialmente a tutela no que se refere à fazenda, por exemplo. E a responsabilidade do juiz vai ser como nessa história toda? É um caso interessante, eu gosto de apontar esse artigo 1744, porque é algo que foge da regra do nosso ordenamento. A responsabilidade do juiz, de acordo com o artigo 1744, inciso 1º, vai ser direta e pessoal quando não tiver nomeado tutor ou não houver feito oportunamente. E, pelo segundo, subsidiária quando não tiver existido garantia legal do tutor, nem o removido quando se tornou suspeito. Essa responsabilidade do juiz é por culpa e não só por dolo. E quebra a regra geral do CPC de responsabilidade do juiz apenas por dolo, previsto no artigo 143, inciso 1º. Parte da doutrina entende que o dispositivo do Código Civil foi superado pelo Código de Processo Civil, que teria consagrado a responsabilidade regressiva, subsidiária e excepcional do juiz. Então, existe essa dúvida aí se esse dispositivo está ou não em vigor, certo? Mas, de qualquer forma, é uma exceção à regra geral. O juiz poder responder por culpa porque ele não tomou decisão no momento certo. Talvez exista até uma possibilidade de TCC ou de artigo sobre isso. O artigo 1745 vai falar que os bens desse menor vão ser entregues ao tutor por termo especificado deles e seus valores, mesmo que os pais dispensem o tutor de lavrar esse termo circunstanciado, esse termo especificado, ele vai ter que fazer, de acordo com esse caput. E se o patrimônio do menor for de valor considerável, o juiz pode condicionar a exercício da tutela a prestação de caução bastante e pode dispensar se o tutor for de reconhecida idoneidade. Então, sei lá, às vezes o tutor é o avô do menor, não precisa ter nenhum tipo de caução. Agora, se for uma pessoa estranha, fora da família, e de qualquer forma o juiz fique meio que desconfiado, daí, nesse caso, o juiz pode exigir que se condicione a exercício da tutela à prestação dessa caução. O artigo 2040 do Código Civil até prevê que essa hipoteca legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em conformidade com o Código Civil anterior, pode ser cancelada. Porque antigamente, no Código Civil de 16, poderia haver uma hipoteca legal dos bens do tutor para garantir essa idoneidade na administração dos bens do menor. Flávio Tartucci afirma que todas as hipotecas legais devem ser substituídas por caução, mas não é o que o artigo 2040 estabelece. Ele fala que pode ser cancelada. O artigo 1746 menciona que se o menor possuir bens, vai ser sustentado e educado a expensas destes. E o juiz vai arbitrar as quantias que pareçam necessárias, considerando o rendimento da fortuna do pupilo, quando o pai ou a mãe não houver fixado. O pai ou a mãe, ou seja, podem fixar antes da morte, obviamente, essas quantias que vão ser utilizadas
para cuidar do menor. O juiz vai ter que considerar esse rendimento, porque, enfim, algum tipo de análise vai ter que ser feita caso não haja essa pré-fixação por parte dos pais. O que mais compete ao tutor? Representar o menor até os 16 anos e assistir entre os 16 e 18, receber rendas e pensões do menor e as quantias devidas. Quando diz receber, não é receber em nome próprio, é receber por ele. Fazer as despesas de subsistência, educação, administração, conservação e melhoramento de bens, alienar os bens destinados à venda e promover o arrendamento dos bens de raiz. Ou seja, tem fazenda, tem apartamento, tem casa, pode alugar e daí pegar esse dinheiro e deixar para o menor. Também compete ao tutor, esses casos do artigo 1747, é bom lembrar que não dependem de autorização judicial. Já o artigo 1748 traz os casos que dependem de autorização do juiz. O quê? Pagar as dívidas do menor, aceitar heranças legais ou doações, vender os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis se for permitido. Propor em juízo ações no interesse do menor. E no caso de falta de autorização, a eficácia do ato do tutor vai depender da aprovação do juiz, ainda que ulterior. Ou seja, ele faz alguma coisa desse inciso do artigo 1748 sem autorização do juiz, não vai produzir efeitos até que o juiz dê essa autorização. E se o juiz não der, daí não vai ter efeito nenhum. Ainda que ele tenha autorização judicial, o artigo 1749 traz umas situações em que nem com autorização ele vai poder fazer. Por exemplo, adquirir por si ou por pessoa interposta bens móveis ou imóveis do menor, dispor dos bens do menor a título gratuito, você não pode doar os bens do menor, e se constituir como cessionário de crédito ou de direito contra o menor. A nulidade nesse caso é absoluta e, obviamente, como toda nulidade, ela é imprescritível. Esses imóveis pertencentes ao menor sob tutela, pelo artigo 1750, só vão poder ser vendidos quando tiver uma vantagem manifesta, e vai ter que haver avaliação judicial e uma aprovação do juiz. A contrário senso, a gente pode concluir que se os imóveis forem vendidos sem autorização, o negócio jurídico é considerado totalmente nulo e, portanto, imprescritível. Antes de assumir a tutela, o tutor vai ter que declarar tudo que o menor lhe deva, no artigo 1751. Salvo provando que não conhecia o débito quando assumiu. Ele tem que declarar tudo. E se por acaso ele não declare, durante a tutela, o menor não vai poder ser cobrado, porque afinal de contas ele não declarou. E como tem que ter o inventário dos bens do menor, essas dívidas também vão ser incluídas. Porque afinal de contas, quando se fala de inventário geral, você vai falar tanto o patrimônio positivo quanto negativo. Qual é a responsabilidade do tutor? A responsabilidade do tutor ela é subjetiva, ou seja, depende de dolo ou culpa, chamada culpa lato sensu, né? Então o tutor vai responder por esses prejuízos que por culpa lato sensu causaram o tutelado, mas vai ter direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela e perceber a remuneração proporcional à importância dos bens administrados. E também vai ser solidariamente responsável pelos prejuízos das pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor e que concorreram para o dano. Note que essa solidariedade vai atingir o protutor, vai atingir aquele outro tutor que teve uma tutela parcial, o juiz ou qualquer pessoa que tenha concorrido culposamente para esse prejuízo. Alguém deveria ter fiscalizado, não fiscalizou direito e o menor perdeu o patrimônio. Bem, então todo mundo vai ser solidariamente responsável. Vocês veem a importância que a lei dá à tutela e as implicações que se dá para o caso de um exercício ruinoso dessa tutela. É muito interessante avaliar por esse lado. O artigo 932, sobre responsabilidade civil, diz que o tutor e o curador são responsáveis pela reparação civil dos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Então, aquilo que o tutelado faz e causa dano, o tutor, que era quem deveria estar vigiando aquele menor, vai responder objetivamente. Obviamente que para se analisar esse dano causado pelo tutelado, vai se avaliar do ponto de vista de responsabilidade subjetiva. Mas pelo ato do tutelado, a responsabilidade é objetiva. E a gente tem a figura do pró-tutor, que vai ter uma gratificação módica pela fiscalização efetuada, ou seja, o tutor não recebe nada, mas o pró-tutor que fiscaliza o tutor recebe uma gratificação. A Mariana Diniz, ela menciona que a gratificação do tutor não seria uma contraprestação, mas sim indenização por atuação. E você não pode fixar uma quantia que traga prejuízo ao patrimônio do tutelado. Existem algumas regras quanto aos bens do tutelado, previstos no 1753, que eu remeto a vocês aí para darem uma olhada, não tem nada de muito interessante para se falar a respeito disso. Da mesma forma também quanto a valores do tutelado presentes em estabelecimento bancário, como é que vai se administrar isso,
se encontra no artigo 1754, que também remeto a leitura para vocês. E a gente chega mais para o final da aula aqui, tratando da situação da prestação de contas. Prestação de contas é um dos atos mais chatos, que vai dar mais trabalho e que todo tutor vai ter que fazer. O artigo 1755 lembra que os tutores, embora os pais do tutelado possam ter dispensado, são obrigados a prestar contas à administração. O que é essa prestação de contas? Sim, bem objetivamente, tudo o que for gasto com o menor tem que ser contabilizado, tem que ser trazido comprovante. Então o tutor, em tudo que fizer no interesse do tutelado, ele vai ter que guardar nota fiscal, guardar recibo, e daí prestar essas contas de tempos em tempos para o juiz. Vai juntar aquela petição com um monte de anexos, uma pilha de anexos gigantesca, só com comprovante de tudo que foi gasto. Nossa, professor, dá um trabalhão. Não é moleza prestar contas, tá? E daí a cada ano os tutores vão submeter ao juiz um balanço respectivo. E daí vai ser anexado aos autos desse inventário dos bens do menor, pelo artigo 1756. E pelo artigo 1757, de 2 em 2 anos que há essa prestação de contas. Então é balanço anual e a prestação de contas a cada 2 anos. Pelo CPC, a gente vê que o procedimento disso é o procedimento comum. E quando acaba aí a tutela? Quando acaba a tutela, ainda assim vai ter que ter prestação de contas. O artigo 1758 deixa bem claro nesse sentido que fim da tutela pela emancipação, maioridade. Quem lembra de emancipação sabe que o tutor pode pedir emancipação do menor perante o juiz. A quitação do menor não vai produzir efeitos antes de aprovadas as contas pelo juiz. E vai subsistir inteira até então a responsabilidade do tutor. E nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas vão ser prestadas pelos herdeiros ou representantes. Ou seja, nem morrendo a família do tutor vai se livrar desse munus. Eles vão ter que prestar as contas para poder realmente encerrar aquilo e até poder fazer um inventário de uma maneira a não ter dívidas para com o tutelado. Nunca se deixa de prestar as contas da tutela. O que vai ser levado a crédito? Pelo artigo 1760, todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. As despesas com essa prestação de contas serão pagas pelo tutelado, ou seja, vai sair do patrimônio do tutelado as despesas com o contador que vai elaborar esse balanço. E a questão do artigo 1762, a situação de haver um alcance do tutor, ou seja, uma diferença para menos, e um saldo contra o tutelado, seria uma diferença para mais, que vão ser dívidas de valor. E daí vai se avaliar se por acaso o menor está devendo alguma grana para o tutor ou vice-versa, e nesse caso vamos vencer os juros sobre quem vai pagar quem a partir do julgamento definitivo das contas. Pode acontecer do tutor falar assim, eu paguei a escola do menor porque no momento ele estava sem dinheiro e agora eu estou querendo ser ressarcido. Pode acontecer? Pode. E quando cessa a condição de tutelado? Pelo inciso 1º e 2º do artigo 1763, pela maioridade e emancipação, obviamente, que daí ele não teria poder familiar, não teria também um tutor. Ao cair o menor sobre o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Então, às vezes, o menor não tem pais conhecidos e está sob um tutor. Daí um pai vai lá e reconhece ele. Bem, então, poder familiar se constitui, você exclui ali o tutor que vai ter que prestar contas. E emancipação, que eu já falei, e adoção. Pode acontecer do menor ser adotado por um casal, por uma pessoa, e também se constitui um novo poder familiar, e com isso não tem mais porque existir um tutor. E as funções do tutor vão cessar em que sentido? Em que condições, em que situações? O artigo 1764 diz que pode cessar quando expirar o termo em que era obrigado a servir. Então, deu tempo de 2 anos, prestei contas, acabou, não quero mais. Pode, pode. Sobreviver, escusa legítima, arrumei 3 filhos, casei e eu tive 3 trigêmeos. Bem, nesse caso, ele tem uma escusa legítima. E ao ser removido, e a remoção pode acontecer por uma situação de questão de impossibilidade ou de um mau exercício da tutela. O tutor vai ser obrigado a servir por espaço de 2 anos, como eu disse, pelo artigo 1765. E o tutor pode continuar além desse prazo, se ele quiser e o juiz julgar conveniente, pelo parágrafo único. E o tutor vai ser destituído em que situações? Quando negligente, prevaricador ou em curso de incapacidade, de acordo com o artigo 1766. Esse procedimento de remoção é de iniciativa do MP ou de qualquer interessado. Então, às vezes, algum parente do menor pode tomar a iniciativa de pleitear a remoção desse tutor. E existem algumas regras processuais sobre remoção ou suspensão do tutor que se encontram no Código de Processo Civil, artigo 761, 762, 763, que eu remeto para vocês a leitura, porque afinal de contas é procedimento, é processo, e a gente não precisa perder tempo com isso aqui. Na próxima aula a gente já vai tratar de curatela, tá, pessoal? Espero que estejam gostando, a matéria está acabando, a gente tem mais só 3 ou 4 aulas pelos meus cálculos, e então estudem, leiam,
Participem e dúvidas no Google Classroom. Até a próxima aula.